eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Hoje nós iremos dar continuidade aos determinantes do substantivo. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo na página 201 do livro didático de português, ok? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre artigo, numeral e pronome. Porém, pronome eu vou deixar para especificar na próxima videoaula. Hoje eu vou falar mais dos artigos e dos numerais. Antes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre este quadro que está aqui bem ao lado dizendo atenção, com uma exclamação. Veja ao final do livro, nos quadros de ampliação dos estudos gramaticais, uma relação com artigos, numerais e pronomes para consultar quando considerar necessário. Toda vez que vier este quadro, tendo esses avisos, eu gostaria que vocês fossem ao final do livro e consultassem esses quadros. Por quê? Porque ele vai dar um suporte, o livro, os quadros, um suporte para o que vocês aprenderam, ok? Então, não deixe somente para quando considerar necessário. Mas façam isso sempre, toda vez que você tiver esse chamado aqui no livro, ok? Então, vamos iniciar nossa explicação de hoje. Eu vou falar, então, dos determinantes do substantivo. Nós vimos nas outras aulas que o substantivo pode ter alguns determinantes na frase, ok? E nós vimos quais determinantes? Os adjetivos e as locuções adjetivas. O que são adjetivos e locuções adjetivas? Bom, adjetivos e locuções adjetivas caracterizam o meu substantivo, ok? A diferença dos dois é que o adjetivo eu tenho apenas uma palavra e na locução adjetivo duas, inclusive a primeira é uma preposição. Nós vimos quais são as principais preposições, isso? De, a, com, em, sem, sobre. Todas essas, perante, todas essas são preposições. Existem algumas que nós usamos com mais frequência, principalmente para existir ali uma locução adjetiva, como de, com, sem. E existem outras que nós usamos com menos frequência, como perante, por exemplo, tá? Mas não deixa de ser uma preposição. Toda vez que vocês tiverem dúvida se aquela palavrinha ali é uma preposição ou não, voltem ao livro e consultem lá as principais preposições que nós usamos no nosso dia a dia. Voltando ao livro, eu tenho a explicação dessa frase. Há outras classes de palavras que também podem atuar como determinantes do substantivo, detalhando a ideia que ela expressa. Leia novamente o trecho dessa frase que aparece no conto Como os Campos. Então, eu tenho a seguinte frase. Preparavam-se aqueles jovens estudiosos para a vida adulta. Quando eu uso essa frase, eu tenho ali o meu substantivo jovens. E antes dele e depois dele, eu tenho algumas palavras que vão determiná-lo. Quais palavras eu tenho? Aqueles e estudiosos. Aqueles faz parte dos pronomes e estudiosos faz parte dos adjetivos, ok? Então, eu tenho um pronome, aqueles, e eu tenho um adjetivo, estudiosos. Então, essas duas palavras vão fazer o quê? Vão determinar os meus jovens, porque eu não estou dizendo qualquer jovens, eu estou dizendo aqueles jovens. E aqueles jovens o quê? Estudiosos. Então, por isso que essas palavras, que são um pronome neste caso e aqui um adjetivo neste caso, determina o meu substantivo jovens. Então, nessa frase, o substantivo jovem vem determinado pelo adjetivo estudiosos e por um pronome aqueles. Isso quer dizer que não se trata de quaisquer jovens, mas sim especificamente de aqueles jovens estudiosos, ok? Então, foi o que eu disse anteriormente. Eu estou me referindo àqueles, não a qualquer um. E eu estou me referindo a jovens estudiosos, e não jovens que não gostam de estudar, ou jovens que não estudam, ou então jovens que poderia ali, neste caso, ter
um outro adjetivo para caracterizá-los, ok? Nessa frase, o jovem foi receber os primeiros dias de primavera. Eu já tenho um substantivo dias que ao seu redor eu vou ter o quê? Vários determinantes, várias palavras que o determinam. Então eu tenho o artigo os, o numeral ordinal primeiros, e eu tenho de primavera, que é a minha locução adjetiva. Olha minha preposição aqui, ó, de. Então, quando eu digo os primeiros dias de primavera, completando a frase, o jovem foi receber os primeiros dias de primavera. O que eu estou fazendo com o meu substantivo? Eu estou fazendo o quê? Determinando esse substantivo. Note que a palavra primeiros determina a ideia do substantivo dias, indicando uma ordenação. Ali poderia ser segundo dia, terceiro, quarto, mas ele determinou como os primeiros, ok? Então, neste caso, eu tive que usar até meu artigo e, no plural, masculino, os. É um tipo de numeral. Portanto, além dos adjetivos e das locuções adjetivas, outras classes de palavras, como artigos, numerais e pronomes, podem atuar como determinantes do substantivo, ok? No conto Como os Campos, para se referir a um dos personagens, a autora usou o substantivo jovem, acompanhado de determinantes. Ao longo do texto, os determinantes do substantivo jovem vão se modificando. Observe essas frases. Então, o que eu tenho aqui nas frases? Eu tenho a primeira frase que diz: só um jovem pequenino não havia feito sua roupa. E na segunda ele diz: o jovem pequenino emendou os rasgões com fios de lã, costurou remendos onde o pano cedia. Nas duas frases eu tenho o quê? Eu tenho a palavra jovem, que é o meu substantivo, e elas estão destacadas. Na primeira, qual ou quais palavras determina essa palavra jovem? Bom, eu tenho um jovem, que quando eu falo um jovem pode ser qualquer jovem, eu não estou especificando quem, e estou caracterizando esse jovem dizendo que ele é o quê? Pequenino. Na segunda frase eu tenho o jovem, não é isso? Que no caso eu tenho um artigo que está determinando quem é meu jovem, porque eu já digo o jovem. Olha a diferença, um jovem, qualquer um. O jovem, eu já estou determinando quem é. E também pequenino, que está caracterizando aí a palavra jovem, meu substantivo jovem. Então, na primeira frase eu tenho um artigo indefinido, que não define quem é meu jovem, e um adjetivo. Na segunda frase eu tenho um artigo definido e um adjetivo, que está caracterizando o jovem. Então, eu gostaria que vocês fizessem e respondessem aí para mim. Quais são os determinantes do substantivo jovem na primeira e na segunda frases? Quais são? Então, na primeira frase, os determinantes do substantivo jovem são, foi o que eu já falei, um e pequenino, artigo indefinido e adjetivo. E na segunda frase são o e pequenino, o artigo definido e pequenino, adjetivo, ok? Veja ao final do livro os quadros de ampliação dos estudos gramaticais em relação com outros determinantes do substantivo para consultar quando necessário. Eu acho que essa aqui é a mesma chamada que nós temos ali, tá? Olha como que é importante, colocou duas vezes. Então, turma, na letra B, eu também tenho uma pergunta. Qual é a provável razão de terem sido feitas essas modificações? Então, qual foi ou quais foram essas razões de terem feitas essas modificações? Qual que você acha? Eu tenho a resposta. Ao usar um jovem, foi o que eu já falei anteriormente, se vocês prestarem atenção. Não se determina a que jovem está se referindo. Ao usar o jovem, determina-se o jovem a quem se refere. O que pode significar que não é mais um entre outros, mas um
que se destacou, que se tornou o quê? Distinto dos demais, ok? Então, essas duas questões, tanto a letra A quanto a letra B, nós fizemos juntos e eu gostaria que vocês escrevessem no caderno, ok? A página e depois letra A, resposta, e letra B, resposta. Quero que vocês tenham isso no caderno. Então, artigos, numerais e pronomes são classes de palavras que podem atuar como determinantes do substantivo quando o acompanham, tornando seu significado mais preciso ou mais delimitado. Quando eu digo assim, ou, quando eu digo a qual jovem eu estou me referindo, o meu artigo está mais preciso. Por quê? Porque eu estou dizendo quem é aquele jovem. Quando eu digo um jovem, está delimitado. Por quê? Quando eu falo um jovem, eu posso estar me referindo a qualquer jovem. E como eu disse a vocês, depois de organizar o que nós estudamos, eu vou falar um pouco sobre os numerais e os artigos, ok? Então, hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema a seguir. Determinantes do substantivo. Então, o que são determinantes dos meus substantivos? São palavras ou expressões que acompanham o substantivo, especificando, delimitando o seu sentido. Quais classes eu tenho que faz isso? Eu tenho adjetivo, eu tenho a locução adjetiva, eu tenho meu artigo, eu tenho numeral e, por último, meus pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês quais são os meus pronomes possessivos, quais são os demonstrativos e os indefinidos, ok? Hoje nós vamos falar um pouco de numerais, relembrar, na verdade, numerais e artigo. Então, os numerais, eles têm, dentro da gramática, essas classificações: ordinais, cardinais, fracionários e multiplicativos. Eu sei que vocês aprendem muito sobre esses numerais nas aulas de matemática, não é verdade? Quando vocês estão estudando fração, fracionários. Quando vocês estudam alguma coisa relacionada aos multiplicativos, então vocês vão estudar esse tipo de numeral. E ordinal e cardinal são os que eu acredito que vocês mais usam, né? Apenas quando vocês estão estudando esses específicos que vocês fazem muito uso deles, ok? Então vamos relembrar quais que são os cardinais. Os cardinais é o que vocês mais usam. Expressam a quantidade exata dos seres, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Por exemplo, as duas bonecas da Clarice foram quebradas, ou seja, eu estou fazendo o que? A quantidade exata de bonecas da Clarice que foram quebradas, que foram 2. Os numerais ordinais indicam uma ordem sucessiva dos seres. Primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Exemplo, Clarice senta na terceira carteira. Então, quando eu digo terceira, está fazendo o quê? Está dando uma ordem sucessiva dos seres. Quando eu uso os numerais multiplicativos? Quando eles expressam aumentos proporcionais de uma quantidade. Exemplo, multiplicações como dobro, triplo, quinto. Ele teve o triplo do desconto que eu tive. E numerais fracionários indicam diminuições proporcionais, frações ou divisões, terço, meio, metade, 1/4 e por aí vai. Por exemplo, Maria comeu 1/3 do bolo. Então, aqui ela não é muito golosa, não. Eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem. Copie no caderno os numerais do texto a seguir e classifique-os. Classificar como ordinais, cardinais, fracionários ou multiplicativos. É para copiar o texto no caderno? Não, não é para copiar no caderno. Vocês vão ler o texto e cada número que aparecer, vocês vão copiar no caderno somente o número e classificá-lo. Se esse numeral é um numeral ordinal, um numeral cardinal, um numeral fracionário ou um numeral multiplicativo. Só isso, não precisa copiar o texto. Somente as palavras que se referem aos números, e eu irei corrigir na próxima aula. Os artigos
eu tenho os artigos definidos, que são para objetos ou seres conhecidos que eu estou definindo no momento, o a, os, as. E os artigos indefinidos são para objetos ou seres desconhecidos e indeterminados, ok? Então, eu tenho uma, uns e umas. Neste caso, os masculinos definidos, o, os, e feminino, a, as. Indefinidos masculino, uns, indefinidos feminino, umas. Exemplos: o melhor do Brasil são os brasileiros, então eu estou definindo quem são ou quem é, né? No caso, o melhor do Brasil. São quem? Os brasileiros. Quero visitar uns amigos, eu não digo quais são, pode ser qualquer um no Brasil. A comida brasileira é muito boa e variada. Então, o que é boa e variada? A comida. Poderia ser alguma outra coisa, mas eu estou definindo o que é. As praias do Nordeste brasileiro são lindas, então eu estou me referindo às praias do Nordeste. Então, as está definindo quais são. São as praias do Nordeste, ok? Bom, turma, eu espero que vocês tenham entendido. Façam a atividade e na próxima videoaula eu farei a correção junto com vocês. E lembrem-se, juntos no caminho certo.